Eu sou Lula Moreira, produtor cultural aqui da cidade de Arco Verde, músico, compositor, trabalho com a cultura, principalmente com a cultura das origens africanas, junto com todos esses mestres aqui. E conheci Luizão no final dos anos 80, aqui em Arco Verde. Fui viajar, conhecer o mundo, ter experiências fora da cidade. Ao retornar, já no início dos anos 90, foi quando realmente me integrei no movimento negro junto a Luizão aqui na cidade. O Luizão tinha uma entidade chamada Arca e eu fui convidado para participar junto com ele, fazer parte da diretoria. E era muito escasso a participação, né? Tínhamos poucos recursos humanos para trabalhar junto com a gente. Ele já tinha essa ideia do jornal, já botava para frente. E como artista, ele sempre divulgava meus trabalhos. E o jornal Bibimã, ele tem uma parte cultural muito forte, porque Luizão queria evidenciar a parte cultural, a beleza negra, passar muitas informações sobre, até informações que contribuíssem para a melhoria do pensamento, né, do combate ao preconceito, ao racismo. Então, era um veículo muito importante. E eu costumava vir com ele para as escolas, tanto entregar o jornal, que era gratuito, como palestrar, né, com ele. Quando eu não ia palestrar, eu ia tocar, acompanhar, fazer alguma coisa, fazer alguma atividade cultural junto àquela palestra que ele dava. Eu ia ilustrar, digamos assim, né? E junto com a gente sempre ia, né, o próprio Lula Calixto ia com a gente, a rapaziada da capoeira. A gente procurava unir essa turma para passar essas informações para os alunos. E Luizão foi, como o mestre Assis disse, né, um guerreiro, foi um cara que chegava até a ser radical nas posições dele diante, né, dessa questão do racismo, da defesa do povo negro, da afirmação dessa cultura, né? Mas uma coisa interessante que a gente concordava era que a gente aceitava todos, né, independente da cor da pele, porque quem é capaz de se indignar com essas atitudes que tem até hoje no Brasil, que são fortes, e hoje também é muito forte, essa questão do negro não poder entrar numa loja, ser discriminado, ou até mesmo a questão da violência policial, né, que está muito forte, e hoje em dia a gente vê aí nas redes sociais, até na própria televisão, as agressões que o negro sofre, né, da polícia. Então, se a pessoa for capaz de se indignar com essas coisas, eu acho que essa pessoa é bem-vinda nessa luta, né, contra o preconceito. Fundamos a Marcha Zumbi dos Palmares, já vai ser a 12ª edição esse ano, né? Luizão participou de 5 marchas, né? Sempre a gente reunia grupos culturais da cidade, todo dia 20 de novembro. Aí Luizão chegou a falecer, né, na 5ª edição. Na 6ª a gente ficou nessa de sai ou não sai, sem Luizão. Sai ou não sai, terminou, não, vamos sair por Luizão, vamos sair. Aí saímos a 6ª, aí 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. 11º ano passado foi virtual, né? Ali está até um cartaz ali, foi toda forma de live, então muita gente participou ali, o mestre Assis participou. Inclusive, nós participamos junto com uma professora, né, que fez uma palestra sobre na área de TI, né, tecnologia da informação, que é uma área aberta para o povo negro, que seria uma boa oportunidade de emprego, né? E a gente ilustrou, não foi? Tocamos, cantamos para ilustrar a palestra dela, foi muito boa. A Banda de Pifes também participou, junto com a professora Irailda, né, que falou sobre outras temáticas importantes. Então, esse ano teremos a marcha novamente, a Semana Luiz Eloy, atividades culturais junto às escolas, a abertura vai ser lá no terreiro do Mestre Assis.
vai ter aqui 2 dias de atividades e no sábado, dia 20, nós vamos fazer o cortejo vindo da estação. Chegando aqui vai ter um festival, vários grupos culturais vão participar. Então, a gente se considera, né, herdeiros, né, desse legado de Luizão, né? Luizão era um cara extremamente ativo nessa questão. Então, a gente considera de fundamental importância a ideia dele ter esse jornal. Foi muito boa. Embora que se fosse hoje em dia, eu acho que ele já teria se aprimorado para a questão desse jornal ser totalmente online, digamos assim, né? Romildo Primo e um dos Galindo, que eu não estou lembrado do nome do Galindo, que fazia a diagramação. Romildo Primo também fazia diagramação, organizava, também criava matérias. O próprio Luizão tinha que correr atrás dos patrocínios, né? Muitas vezes era do bolso dele mesmo, ou nosso, quando nós tínhamos ali, nós contribuíamos. Enfim, uns pequenos apoios que até no jornal tem, de algum comércio aqui de Arco Verde, de alguma pessoa física, de algum professor. Então era assim que era construído o jornal. A distribuição era feita como eu disse. Nós pegávamos os jornais e ia para as escolas. Chegava lá, pedia um espaço aos professores, entrava na sala, conversava um pouquinho. Quando tinha um espaço maior, a gente conseguia reunir várias turmas e fazer uma palestra, distribuir, cantar umas músicas. Era mais ou menos assim. Então, o jornal sempre foi uma luta. A gente tentou botar já em editais do governo, inclusive meu acervo, a gente botou um projeto diretamente para a Funarte, eu me lembro um ano aí, e todo o meu acervo, eu botei os originais para esse projeto. Aí o projeto bateu na trave e não entrou, por algum detalhe lá. Aí terminou eu perdendo praticamente todo o meu acervo, porque eu não botei cópia, eu botei os originais e não foi devolvido. Mas a gente chegamos muito perto que eu creio que se a gente tivesse tido financiamento, a gente tinha se dado muito bem, viu? Porque a gente tentou, pela lei de incentivo do Estado de Pernambuco, junto à Fundap, também por detalhes nossos projetos não passavam. Tentamos a Fundação Palmares, que também nunca deu as caras. Se hoje em dia a Fundação Palmares não está legal, naquele tempo não estava legal e hoje em dia é pior ainda, né? Digamos assim. Então, a luta sempre foi grande, como diz Mestre Assis. As oportunidades para nós aqui, para nosso povo, é nós que temos que criar. Se a gente for esperar a oportunidade, não rola. Pelo menos para alguns, né? Para outros rola mais, mas para outros rola menos. A gente tem que criar nossas próprias oportunidades, criar nossos próprios eventos para poder a gente participar. Eu acho que teve um impacto, né? Por máximo que a gente não fosse assim tão perceptível, mas onde você chegar e perguntar por esse trabalho, essa geração anterior realmente conheceu esse trabalho, essa geração, né, essas dos anos 90 mesmo, que o pessoal que era jovem na época, né, os alunos do ensino médio, ensino fundamental, esses conheceram. Porque esses também são público do coco, né? São as pessoas que começaram a gostar da cultura, né? Porque no início, por exemplo, quando eu voltei para Arco Verde, eu tentei botar um grupo, mas não tinha componente. Eu tive que começar a ensinar o pessoal a tocar um pandeiro, tocar uma coisa, tocar outra, para poder montar um grupo, entendeu? Aí foi de onde surgiu a Associação Urucungo, essa que nós estamos aqui hoje. Foi através de eu querer montar um pessoal, vamos tirar um som. Não tinha gente para fazer o som, eu tive que ensinar. Né? No caso, Lula Calixto também era um cara batalhador nesse sentido. Quando a gente conseguiu cair dentro das escolas, pronto, foi ideal para a gente, porque ali teria nosso público-alvo, né? Nossos alunos, né? Os professores apoiaram.
Olha, esses anos 90 foi altamente fecundo para Arco Verde, certo? Não só porque tinha essa parte ideológica, digamos assim, e os professores entraram, os alunos entraram juntos e teve um boom na cultura. O coco floresceu, apareceu o cordel, né? Movimentos musicais, movimentos teatrais. Quer dizer, os anos 90 foi riquíssimo. Aqui em Pernambuco, pegando da capital para cá, para o sertão, teve um movimento mangue, e aqui a gente foi junto também. Enfim, né? Foi um tempo, sabe, que... Porque houve essa conjunção, né? De professores, alunos, artistas, mestres. Houve essa conjunção que permitiu que, né? Mais para frente começou a aflorar também a questão dos terreiros, né? Aqui em Arco Verde. O pessoal começou a se mostrar melhor, porque até então esse pessoal não tinha vergonha, ou vergonha ou medo de mostrar sua religiosidade, né? De mostrar sua fé, era escondido. Aí, através da marcha também, a gente trouxe o povo de santo para a marcha, o povo de santo começou a se paramentar, né? Em público, se apresentar. E eu acho que Luizão também está dentro dessa questão, está dentro do movimento cultural, está dentro do movimento religioso, está dentro desse movimento de comunicação, está nas escolas. Então, para mim, Luizão foi um personagem fundamental dentro dessa questão cultural da cidade e região. É como eu estou dizendo, toda essa geração que bebeu dessa fonte, né, é uma geração que possivelmente multiplicou essa ideia de que não podemos ter racismo ou menos racismo, temos que ter, né, diminuir ou extinguir essa questão de racismo, de preconceito junto com os outros. E essa parte da beleza negra também foi muito importante para a autoestima, né? A gente lançou uma moda de... Quando eu tinha cabelo, a gente lançou uma moda de trança. A gente usou trança há muito tempo e ia para a escola. Dizia, olha, pô, não alise seu cabelo não, bota umas trancinhas, seu cabelo é tão bonito, você vai ficar tão bonito. É coisa de rei, de príncipe, de princesa africana. Vamos botar... Fizemos uma moda, teve um tempo que era uma moda danada aqui de trança, né? Trança raiz, trança africana. E tudo isso eu acho que tem né? O maracatu até hoje tem uma juventude que participa, né? Então, a capoeira. E tudo isso teve o incentivo do Luizão. O Luizão estava pelo meio. Ele me pedia para me escrever algumas coisas, mas deve ter algumas coisas minhas, mas pouca coisa, certo? Na época, talvez eu não tivesse tanta habilidade para fazer isso, mas deve ter alguma coisa minha aí. Mas sei que tem matéria sobre mim, Luizão inventou de botar uma beleza negra comigo também, na capa. Eu digo, eita, Luizão. Mas aí, a contribuição era essa, era mais na distribuição, na fruição do jornal mesmo, do que na parte escrita. Eu acho que hoje em dia eu conseguiria fazer mais matérias, me manifestar de uma maneira mais clara, né, mais contundente também para o jornal. Poderia contribuir de uma maneira mais... Por causa da evolução, a gente estudou, né, se formou e tal. Aí, nessa época não, a gente ainda estava nessa batalha. Olha, as cidades vizinhas circulavam, Belo Jardim, Pesqueira, essa cidade aqui vizinha, Buíque, Pedra. Ele ia muito a Paulo Afonso também, aí atravessava a fronteira já, né? Paulo Afonso já é Bahia, né? Paulo Afonso. Então, tem um alcance bom. Mas é isso, se tivesse o apoio, eu acho que esse jornal tem ainda atingido, né, lugares ainda mais longe. Tinha decolado mais. Né? Tinha decolado mais.